Panorama Notícia está iniciando, agora é meia-noite, né? Meia-noite e 15 minutos, iniciando um boca de fogo sobre os últimos acontecimentos aí da sessão de hoje à noite, né? Da sessão que ocorreu na noite dessa terça-feira na Câmara de Vereadores de Panorama, né? A sessão foi quente, como vocês puderam observar, e eu só vou checar aqui o retorno, né? E ali durante a sessão muitas coisas vieram à tona, né? Vamos discutir então sobre alguns pontos da sessão que me chamou bastante atenção. A questão da feirinha, tradicional feirinha do Brás, que foi realizada recentemente, né, pelo Jorginho lá da Império. Agitou ali 4, 5 dias o clube, muita gente foi lá comprar nessa tal feirinha do Brás, né? Aí também antes da feirinha ter início, teve toda aquela debate, né? Até porque a própria associação comercial pressionou os vereadores para que proibisse ali o evento em si, né? E na época a própria lei, o próprio clube estava amparado por lei, pelo próprio alvará da própria prefeitura, então o evento foi realizado naquele formato, né? Aí hoje os vereadores, eles, né, aprovaram a lei que deixou tão rigoroso, mas tão rigoroso a realização dessa popular feirinha do Brás em Panorama, que se tornou quase impossível que esse evento seja realizado de novo aqui na cidade, né? Claro, é uma lei que, volto a dizer, na época a ACE pressionou os vereadores, a própria ACE, né, que durante aquele debate também que teve na implantação das farmácias 24 horas, os vereadores, a maioria, viraram as costas para a associação comercial e aprovaram a lei daquele jeito, e muita gente brigou porque farmácias que funcionavam aos domingos e feriados não tinham estrutura, né, faltava remédio, e também o remédio era mais caro, enquanto isso as grandes farmácias ficavam fechadas, né? Então, a mesma associação que teve o não dos vereadores foi lá e pressionou, e hoje foi aprovada essa lei também da feirinha do Brás. Por detrás está um empresário que anda fazendo muitos eventos na cidade, que é o próprio Jorginho, que já foi aqui parceiro desse site, né? E ao mesmo tempo, né, a gente não sabe até que ponto isso daí é uma decisão imparcial. Até porque a gente observa que Jorginho, ele é uma pessoa muito popular, tem a sua popularidade também, principalmente na classe mais baixa, né? Faz eventos para público de classe média baixa, né? E ao mesmo tempo que ele cresce popularmente dentro da cidade, a gente observa o quê? Né? Que incomoda algumas pessoas, políticos, né? E também alguns setores. Hoje eu vejo sobre o próprio Jorginho, né? Aqui é o Boca de Fogo, a gente fala assim, Jorge, ele é inteligente, ele vai entender o que eu estou falando, né? Então, essa alta popularidade dele, ele incomoda as pessoas. Por quê? Hoje, se ele se candidatar a um cargo de vereador, eu acredito que ele é eleito aqui em Panorama. Se ele querer se candidatar a um cargo de prefeito, ele pode incomodar, né? Agora, ganhar, eu acredito que não, mas pode ter os seus votos também, ok? Então, o que a gente vê nesse enredo todo? A gente vê, né, uma parte, né, recentemente teve essa confusão com a Santa Casa, né, que daria muito bem, né? Claro, a organização não é o forte do Jorginho, isso eu já falei para ele, né? Que se ele se organizasse pouco melhor, já está quase 2 anos fazendo evento aqui em Panorama, se ele se organizasse um pouco melhor, ele faria muito mais sucesso. Então, a desorganização ainda é
ainda não é, ainda é o seu pior adversário. Então, o que eu quero chegar aqui, gente? Né? Pessoa popular, incomoda, pode também ser um candidato, ou quem sabe, um futuro candidato a prefeito. Né? E então, isso eu vejo meio esquisito, ok? Eu vejo meio esquisito isso. Há uma campanha para barrar, né? Eu sinto. Então, o que eu quero chegar aqui? Que podar as asinhas seria o termo mais correto? Não sei, ok? Mas a própria questão da Santa Casa, aquela polêmica ali que eu, sinceramente, o Sérgio ligou para mim e eu não quis divulgar. O Jorge ligou para mim também não quis divulgar. Né? Eu não sei se aquilo ali também era necessário. Então, ele ia organizar o evento em prol da Santa Casa. Tá bom, mas não conversou certinho. É aquilo, a desorganização. Vamos finalizar um pouco a parte do Jorge, sobre essa feirinha do Brás, né? Que, já falei, há uma coisa meio estranha aí, né? Uma pessoa popular que incomoda. Quando uma pessoa que chega recentemente numa cidade começa a roubar a cena, é complicado, né? Nem todo prefeito, nem todo político aceita, minha visão, ok? Também uma questão lá que foi aprovado foi a alteração na lei das farmácias 24 horas. Hoje foi aprovado em segundo turno, agora as farmácias, né? Porque foi mais uma cagada, literalmente, dos vereadores, né? Volto a dizer, viraram as costas na época para a associação comercial, entraram numa questão, mais uma vez, farmácia 24, Feirinha do Brás, uma questão de associação comercial, virou questão de político, né? Uma decisão política, né? Então hoje foi revogada a lei, agora as farmácias, grandes farmácias, não precisam ficar fechadas aos domingos e feriados, e durante a semana funcionarão das 8 até as 0 hora, e depois que vai funcionar a farmácia 24 horas com as portas fechadas, ok? Tá aí, ok? E outra questão que também me chamou a atenção, que hoje eu já estava sabendo, mas eu não estava pegando o time, né? Estava deixando as coisas andarem. Não sei se eu vou usar o termo demissão, né, ou entregou o cargo, sobre o senhor Décio José Esteves, que é o assessor administrativo de planejamento educacional da prefeitura, mesmo que secretário de educação. Ele, né, não é mais secretário de educação de Panorama. O nome, né, até eu já sondei, que já esteve lá visitando a divisão de educação, é do professor Nobuaki Okage. Nobuaki Okage, eu vou pegar um panorama dele, um panorama meio assim, de 2008, né, mais recente. Ele, em 2008, ele disputou, ele foi vice-prefeito de José Milanês Júnior, o Ting, né? Na época, o Ting ganhou de Luiz Carlos, 3.372 votos contra 2.350. Então ele foi vice do prefeito Ting, né? Agora, pelo que eu já apurei, secretário de Educação de Panorama, do BOAC. Foi meu professor de matemática, né? Tenho todo um respeito pelo Nobuaki, mas era do outro lado, né? Do outro lado, né? Se for analisar, foi visto do Ting. Claro, ele sim tinha um pé lá na oposição, né? Aonde eu quero chegar aqui também, que eu já andei sondando, mas porém é muito ainda cedo para se falar em eleições municipais. Mas, claro, a gente fica aqui fazendo um panorama, né? Eu fico na sessão todas as eu vou em todas as sessões porque eu quero entender um pouco o contexto ali que esses vereadores estão trabalhando e até mesmo entender a mudança do cenário político, né? O prefeito Júlio Pires conseguiu em pouco tempo. Quem acompanhou lá na época a posse na Câmara do prefeito e dos vereadores
né, viu que ele era, a Câmara era a maioria, a oposição. Hoje, com 2 anos de mandato, Júlio conquistou a maioria da Câmara, né? Alex Barreto recebeu ali, a mulher dele recebeu um carguinho, né? E aí, sem contar a André Barreto, né? A André Barreto já era do lado do Júlio, tá certo. Mas tem muito ali por detrás. Agora, ele foi pescando, depois teve a cassação do Ricardinho Delmore, Vermelho também ficou ali mortinho, perdeu espaço, o único que ainda de vez em quando dá umas espoletadas também, Vermelho e Cabrito, né? Mas também não tem voz ativa. Júlio conquistou a maioria da Câmara, né? Até onde eu quero chegar, gente, né? O que eu observei? Volto a dizer, está muito cedo, mas eu vejo um racha, né? Ali, já um pequeno racha entre Júlio Pires e Luiz Carlos, uma coisa que eu já observo de longe. Talvez ainda seja, eu conversei já com o Luiz Carlos sobre isso, ele não quis entrar em detalhes, diz que isso é muito cedo para se falar em divisões, né? Que tá bom. Mas o que eu vejo ali? O Júlio cada vez mais abraçando o lado de lá, né? Na Câmara ele já abraçou. Agora, até que ponto, né, isso vai se desenhar até as eleições de 2020? Hein? Até que ponto? Porque as eleições estão chegando. Será que o Júlio já me disse, não sei se ele vai manter a palavra dele, que ele é sim candidato à reeleição. Luiz Carlos, pelo que eu sinto, e eu já pesquisei, quer ser candidato. Como que fica, hein? Quem que vai ceder aí? Será que vão se dividir essa situação? Será que, entre aspas, né, usando a forma poética de dizer, será que aquele que abriu as portas, né, da política para o Júlio, que no caso o Luiz Carlos, será que o Júlio pode peitar? Né? É uma situação assim. Então a gente analisa isso. Sim, o racha, já está meio que rachado, esses dois, Luiz Carlos e Júlio, mas pelo que eu também vou levar em consideração, é muito recente, ok? No Buarque ali, são algumas questões. Júlio Pires tem a máquina na mão para a próxima eleição, né? Tem também muitas obras grandes poderão ser usadas, no caso é a avenida do bairro São Francisco, pelo que eu já ouvi, já há recurso para isso, né? Então são coisas que também podem ser usadas para alavancar uma possível reeleição, mas é aquilo, né? Como que os eleitores de Luiz Carlos, que aprovaram a candidatura de Júlio Pires, vai ver essa divisão, hein? Será que Júlio tem potencial para peitar Luiz Carlos? Tá? Esse é o Boca de Fogo, né? Também manda um recado aqui para a professora Tera, usou hoje a tribuna para falar um negocinho que eu não me incomodei, porque não foi foi, deve ter sido para mim. Foi só o site divulgar 2 noticinhas ali, né? Buraco lá na rotatória da Antônio Domingos Bordim com a Pérgio Raposo Lopes, subindo para o conjunto habitacional do Eroci, né? E também aqui do centro comunitário, né? Outra matéria do centro comunitário do nosso teto. Ela jogou uma indireta ali, né? Que eu senti que foi para mim. A gente publica só coisas ruins. Coisas negativas. Não é bem assim. Faz até bastante tempo que o site não divulga, né? Agora, o que eu tenho a dizer sobre isso? Falta assessoria de imprensa para a Prefeitura de Panorama. O Panorama Notícia não é assessor de imprensa da Prefeitura, né? A gente abre todo um espaço gratuito para que as prefeituras divulguem os seus trabalhos. Ao mesmo tempo, é aquilo, a gente não trabalha como assessoria. O que acontece? Né? Vai ter um evento especial. Hoje teve um baile, uma festinha temática para os idosos, lá do CRAS das Marrecas. O que aconteceu? Ontem alguém do CRAS entrou em contato comigo. Aí eu, encaixei e fiz a transmissão.
Isso, gente, claro, não significa que a gente vai em tudo que a prefeitura, em todos os eventos que a prefeitura realizar. Mas fica então, essa puxada de orelha também, não só na professora Tera, mas também na própria prefeito. Arrume a assessoria de imprensa, ok? Arrume uma bendita assessoria de imprensa. Tem muitos prefeitos que seus feitos não são vistos porque não tem assessoria de imprensa. Ok? Arruma, dá um jeito de arrumar, manda para o site, a gente divulga. Ok? A gente divulga, tá? Mas o site não tem obrigação de postar 2 matérias negativas e em seguida por encher a página de elogios com o prefeito. Não é assim que trabalha o site. Ok? Quando for precisar postar alguma coisa positiva, já até postei hoje uma coisa positiva, porque o próprio secretário de saúde enviou. Ok? Os únicos que hoje enviam conteúdo para o Panorama Notícia é o setor de saúde, mais o Misso, e o setor de esportes, no caso Gilberto Sepúlveda. O resto passa em branco. Quando eu vou ver, já aconteceu. Ok, gente? Então, esse é o Boca de Fogo, ok? Trazendo um pouquinho das novidades aí do que está acontecendo em Panorama. Pode ser, aí eu não estou também afirmando tudo que eu falei aqui, gente, não é muito cedo, no que se refere a esse rachamento, divisão entre os Carlos de Julho, é muito cedo, tá? Mas é o que rola nos bastidores. Caso alguém queira se manifestar, o site está aberto para conversar com essas pessoas. Mas é aquilo, né? O Panorama Notícia vai estar cada vez mais instigando a política local. Ok, pessoal? O Panorama Notícia, Boca de Fogo. Aqui é a minha vez de falar. Fica por aqui.